Na realidade, depende do tipo de relacionamento e o grau de relacionamento que esse cliente tem com a empresa. Para que ele fale que não vou pagar e ponto, se for a primeira vez que ele está comprando, normalmente a gente tende a deixar ele marcado com algum tipo de informação para uma próxima venda a crédito que nós vamos fazer, para que a gente minimize esse tipo de risco, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Você hoje tem um Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, esse ano vai estar completando aí um aniversário, um grande aniversário, que não te deixa mais, né, entrar na casa do cliente, ameaçá-lo, tentar fazer algum tipo de coação. Então, isso é bastante relevante. Esse tipo de cliente é muito importante ser identificado e ter um call center voltado para esse tipo de identificação, que esse cliente ele é um cliente que é um devedor contumaz. Provavelmente o score dele entre médio, baixo, alta ou difícil recuperação, ele vai estar entre as piores possíveis. É bastante comum, muitas vezes, a gente está cobrando um cliente e ele dizer o seguinte: Roseli, por que eu vou te pagar se eu devo na CIA, na Renner, na Bahia, na Pernambucana e vou continuar registrado no SPC? Então não tem muito o que fazer, porque essa é a percepção dele, né? E a tendência dessa pessoa é exatamente ficar junto daquele grupo que você sabe lá esperando os 5 anos para poder comprar novamente. Isso é bastante comum acontecer. Mas o que a gente pode ofertar para ele é todas as alternativas possíveis e imagináveis de renegociação de débito. E volto a informar, tudo depende também do segmento que você atua. Obviamente, se é uma revendedora de veículo, ele vai lá e pega o carro de volta. Isso é muito fácil, né? Se é o Paulo que vendeu a televisão, vai lá e pega a televisão de volta. Mas tem determinados produtos, como o nosso, por exemplo, que isso é impossível. Não tem muito o que fazer. Ok? Vitor, por favor, nos fale um pouquinho da sua experiência. Bom, a gente tem 4 tipos de clientes, né? Os que querem e podem pagar, esses não ficam inadimplentes. Os que querem pagar, mas não podem. Para esses casos, a gente tenta buscar uma alternativa, parcelar a dívida, dar desconto, enfim, tentar encontrar uma solução para o cliente. Ele quer pagar, mas ele não está em condições naquele momento. Tem um cliente que não quer e não pode, aí dançamos, porque além de ele não querer, ele não tem condições. Esse é o caso que a gente continua com o processo de cobrança. Em algum momento ele vai ter condições de pagar e você pode tentar recuperar alguma coisa. Mas se ele não quiser, o processo torna-se cada vez mais incisivo. E aí a gente sempre conta com o apoio dos birôs e o nome, porque a pessoa perde a questão do nome, da reputação, é muito importante. E o cliente, e por fim, o cliente que não quer pagar, mas pode. Aí é um problema já de caráter. E aí também é uma questão de cobrança cada vez mais incisiva. E essas pessoas, provavelmente, eles não têm nem tanto apego à reputação, ao nome e tudo mais. Mas aqui o caso é o quão assertivo você vai ser, depende do valor. Então, se o valor é pouco, muitas vezes nem vale a pena você gastar dinheiro com a cobrança e deixa o nome dele na associação comercial e ele não vai voltar a ter crédito enquanto não pagar essa dívida. Se tem garantia, você vai lá e executa a garantia. Se o valor for alto, muito alto, de repente vale até a pena entrar com uma medida judicial. Então, há várias alternativas, mas basicamente para cada um desses 4 blocos, você toma decisões distintas. Obrigada, Vitor. Uma coisa interessante, né, que o Vitor falou, o nome, apesar pelo nome, é importante. A gente nota um fenômeno no SCPC, fora aquele caso das pessoas que pagam quando são sensibilizadas com a carta. Quase 20% paga nos primeiros 10 dias e quase 40% paga nos primeiros 30 dias após a remessa da carta. Então, quando você soma as duas populações, 60% paga
só quando você manda a carta dizendo que está inserindo ele no sistema. Mas tem um fenômeno que ocorre lá para o 4º ano, que é de uma elevação na recuperação das dívidas com essa idade, muito próximo do decurso de prazo. Muito provavelmente, Vitor, por causa do efeito de ação das empresas de recuperação, das campanhas especiais, que conseguem dar chance a esse consumidor de voltarem para o mercado. E o ponto levantado pelo Rodrigues também aparece muito no nosso balcão. O consumidor diz, eu pagaria, por exemplo, R$100 por mês, se esses R$100 fossem suficientes para pagar todas as empresas para quem eu devo. Eu não me importaria de assumir uma dívida nova por vários anos para limpar meu nome. Mas eu gostaria de limpar meu nome em todas as empresas e não em apenas uma. Nós estamos debruçados sobre esse tema para tentar buscar algumas alternativas. Algumas coisas estão emergindo, mas ainda há que se desenvolver. Eu recebi vários recadinhos me perguntando sobre o preço do SPC Recupera, e eu devo confessar para vocês que eu não vi a tabela de preços antes de vir para cá. Eu não me lembro, para ser muito honesta, mas nós vamos colocar a tabela na apresentação que vocês vão recuperar, porque é uma tabela progressiva. Quanto mais de consulta, menor o preço individual. O que eu posso dizer para vocês, não é caro. Nós fizemos uma composição entre todos esses serviços, se fossem usados individualmente, e sobre a soma deles nós aplicamos um desconto significativo, justamente para permitir que as empresas de cobrança, aqueles departamentos que estão tentando converter seus resultados, tenham possibilidade de usar o serviço. E eu vou fazer uma oferta especial para vocês. Todos aqueles que colocaram o seu cartão à disposição da organização vão receber 10 consultas gratuitas para poderem experimentar e conhecer o serviço. Acredito que assim fica mais fácil para vocês tomarem contato. Isso não estava pronto, a minha ideia aconteceu aqui agora. A minha turma ali já se arrepiou, que nós vamos ter que criar uma logística para atendê-los, tá? Mas nós faremos contato com vocês para disponibilizar as consultas e a senha com a qual vocês poderão entrar no sistema. Tenho aqui um monte de perguntas sobre SMS. Se vocês têm mensagem padrão, como é que vocês definem a estratégia? Como é que é a contratação do serviço? Se é caro? Eu gostaria, por gentileza, começando aqui pelo Vitor, que vocês que tenham as informações pudessem repartir um pouquinho conosco. Por favor, Vitor. Bom, o SMS é um meio relativamente novo, mas bastante efetivo. O Rodrigues já citou, inclusive, que o custo dele é 15%, né, em relação ao custo, 15% em relação à carta. É efetivo porque as pessoas leem. A carta muitas vezes chega, o pessoal nem abre e rasga, já sabe que é uma carta de cobrança. O SMS não passa por esse percalço, a pessoa vai ler a mensagem. Então, ele é quase tão efetivo que o telefone, mas muito mais barato. Então, à medida que, inclusive, o número de celulares no Brasil avança a passos rápidos e longos, essa ferramenta vai ser mais e mais importante. O grande problema do SMS é você ter o celular no seu cadastro, o celular correto. Também é muito fácil você mudar de número de telefone, tem muita quantidade de pré-pago muito grande. Então, nada garante que aquele telefone que você tem é o telefone correto do cliente. Mas tanto os canais remotos, tanto o SMS como o e-mail, são canais bastante promissores de cobrança nesse momento. Só complementando, acho que possivelmente a dúvida que deva existir, porque teve algumas pessoas, inclusive no intervalo, me perguntando, é como contratar esse serviço. Na verdade, como você tem várias operadoras, e isso é um trabalho, eu diria que é quase que impossível você